de Guerra Fria, tá? Pelo contexto de Guerra Fria, ou pela definição de Guerra Fria, nós temos a disputa ideológica ou de estrutura territorial, econômica, política, tá? Dos Estados Unidos, de um lado, comandando o bloco capitalista, do outro lado, a União Soviética, comandando o chamado bloco socialista, ok? Então, nós temos, dentro da realidade da chamada Guerra Fria, diversos movimentos, diversos conflitos que vão ligar indiretamente os países dos grandes blocos ou da bipolarização. De um lado, Estados Unidos, de outro, União Soviética. É importante nós lembrarmos que todos os conflitos bélicos, ou seja, todos os conflitos armados que ocorreram dentro da Guerra Fria, seja a Guerra da Coreia, seja a Guerra do Vietnã, seja a Revolução Cubana, seja a Revolução Russa, seja a Guerra de Yom Kippur, seja dos diversos conflitos que aconteceram dentro do período da Guerra Fria, sempre tivemos a participação do bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, comandado pela União Soviética. Então, nós temos, dentro desse período da Guerra Fria, essas manifestações. Aí, ontem, para quem estava ontem, viu, Augusto? Seja bem-vindo à nossa aula, Augusto. Resolveu aparecer novamente. Então, ontem nós tratamos a respeito do processo de descolonização da África e da Ásia. E ainda nós falamos das instalações das ditaduras na Nicarágua e no Chile. O maior representante da ditadura no Chile foi o general Augusto Pinochet. E eu falava para vocês, lá no Chile, foi o primeiro Estado americano a adotar os elementos do chamado neoliberalismo dentro da América. Então, até mesmo antes dos Estados Unidos, o primeiro Estado americano a adotar os elementos do neoliberalismo foi exatamente, tá, o Chile. Na Nicarágua, nós temos a questão das guerrilhas, formação das guerrilhas na Nicarágua e da estruturação de um poder aproximando-se dentro da estrutura do socialismo. Então, nós temos a participação da Agência de Inteligência Norte-Americana, ou a chamada CIA, tá, nos golpes de estados ocorridos dentro do Chile, dentro da Nicarágua, da Argentina, do Uruguai e, consequentemente, nós temos uma aliança com o regime militar do Brasil, com a estrutura norte-americana, portanto, a CIA também teve participação aqui dentro do Brasil, conforme nós vamos ver nas próximas aulas a respeito da Frente B de História do Brasil, certo? Agora, nós precisamos fazer alguns exercícios, nós não vamos conseguir fazer todos, nós vamos fazer alguns exercícios acerca da Guerra Fria. Na página 26, logo acima dos exercícios, tem um trecho chamado assim, em síntese. Tá? Aí nós temos sim uma síntese geral do que foi a Guerra Fria. Temos a Guerra Fria clássica, ocorrida na Europa, ocorrida em todo o mundo. Temos a Guerra Fria na América Latina, conforme nós falamos hoje na questão do Chile, da Nicarágua. Temos a corrida espacial, que nós já falamos do lançamento de foguetes, de satélites, a chegada do homem à Lua, ou o primeiro ser vivo, tá, a fazer a volta na órbita da Terra, a cadelinha Laika, o próprio Yuri Gagarin, tá, na representação. Aí nós temos a chamada corrida armamentista. Não se esqueçam disso. Sempre quando nós falamos a respeito da Guerra Fria, nós temos os elementos chamados da corrida armamentista. Então, por favor, tá? Pega o exercício de número 5,
tá? A página 27. Lembrando que a aula de ontem, tá? A aula gravada de ontem e os slides da aula de ontem estão disponíveis no Systreaming Online. Vocês podem acessar o Systreaming Online, que ontem eu consegui publicar o material lá para vocês. Então, a aula gravada está lá e os slides também estão lá. Só que eu tive que transformar os slides em PDF, converter em PDF, para poder lançar no sistema. Mas está tudo lá conforme a gente trabalhou ontem. Então, pega o exercício número 5. A gente vai começar a partir do exercício número 5, porque até mesmo na nossa projeção a respeito da Guerra Fria da semana passada, nós mostramos essa imagem que está no exercício de número 5. Olha aí, Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. Olha que maravilha. Professor, Pois não? página é mesmo? Página 27, o livro 2 de História. Página 27, o livro 2 de História, exercício 5. Obrigada. Ok, maravilha. Vamos lá. Se bem que para essa aula vocês poderiam estar com a webcam aberta, né? Mas tudo bem, daqui a pouco eu peço para vocês abrirem para a gente confirmar a presença de vocês. Estou de olho em vocês, viu? Muito espertinhos, espertinho mesmo, tá? Então, é o seguinte, exercício número 5, da página 27. Essa charge representa aspectos significativos de um período histórico muito tenso da história mundial, denominado pelos pesquisadores como Guerra Fria. Então, este momento, nós teríamos a produção bélica, ou chamada corrida armamentista. De um lado, a produção nuclear norte-americana, do outro lado, a produção nuclear da União Soviética. Então, diz assim, sobre esse período, argumenta-se que, letra A Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entre os anos de 1945 e 1970 teve grande repercussão internacional, pois, apesar do adjetivo fria, foi uma das guerras mais sangrentas da história. Nesse contexto, os comunistas ligados à União Soviética devastaram comunidades capitalistas do leste europeu. Gente, nós falamos, nós repetimos, eu pedi para vocês gravarem que durante a Guerra Fria nós não tivemos um conflito direto de Estados Unidos e União Soviética. Então, isso quer dizer que não foi uma das mais sangrentas que existiu, porque ela foi um conflito ideológico, joga fora. As outras guerras que estão dentro da Guerra Fria podem ser consideradas elementos de atrito entre o capitalismo e o socialismo, mas nunca de forma direta. Grava isso, por favor. Letra B. A Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entre os anos de 1945 e 1991 levou gerações inteiras a se criarem a sombra das batalhas globais. A retórica apocalíptica dos Estados Unidos e da União Soviética contribuíram para a crença de que uma guerra nuclear poderia estourar a qualquer momento, devastando a humanidade. Isso nós falamos, isso nós afirmamos e isso nós repetimos também algumas vezes, que União Soviética e Estados Unidos possuíam um potencial nuclear capaz de devastar a humanidade. Porém, durante o período da Guerra Fria, ou seja, 1945 até o seu fim em 1991, nunca houve diretamente ou indiretamente um conflito nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. E então, pode ser que seja a letra B, a gente analisa o restante. A Guerra Fria contribuiu significativamente para o desenvolvimento do comunismo no Brasil, pois, através dos agentes do Comitê de Segurança do Estado da União Soviética, ou a chamada KGB,
estavam infiltrados no país. Vários partidos comunistas foram criados. Nesse sentido, a União Soviética foi decisiva para o enfraquecimento do capitalismo, representado pelos Estados Unidos do mundo. Muito pelo contrário, tá? Dentro da Guerra Fria, houve um processo de fortalecimento do capitalismo mundial, liderado principalmente pelos Estados Unidos. Então, a letra C é incorreta, você pode jogar fora a letra C. Letra D. A Guerra Fria, vivenciada ao nível internacional entre os anos de 1945 e 1970, foi um dos processos mais traumáticos envolvendo disputas ideológicas entre socialistas e capitalistas. Até aí, está tudo bem, está tudo certo. Os Estados Unidos da América, com todo o seu poderio militar, não respeitaram o Tratado de Paz entre os países e subsidiou inúmeras guerras contra o socialismo no leste europeu. Não quer dizer que eles não respeitaram os tratados de paz que existiam. Estados Unidos manteve-se dentro da estrutura de respeito desses tratados militares, só que não houve um confronto direto. Então, joga fora também a letra D. Letra E. A denominada Guerra Fria iniciou após a Primeira Guerra Mundial. Errado. A partir daí, a gente já para, porque a Guerra Fria inicia pós-Segunda Guerra Mundial, como nós estudamos. Então, a partir de 1945, findou a Segunda Guerra Mundial, nós já teríamos o início do conflito ideológico entre capitalismo e socialismo. Portanto, o exercício número 5, a resposta correta é a letra B, de professor Bonito. Pode marcar aí, Liara. Exercício 5, resposta letra B. A Liara é apaixonada pela minha beleza, certo? Então, marca aí, por favor. Exercício, nós vamos para o exercício número 2, tá ok? Exercício número 2. Como nós acabamos de falar, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos o início da chamada Guerra Fria. Deixa eu marcar aqui a presença de um aluno novo, tá? Deixa eu ver aqui qual é o nome dele. Qual é o nome dele? Paulo Perazzolo. Bom dia, Paulo. É a Liara. Ah, é a Liara que está aí? Ô, Liara, troca seu nome aí, por favor. Eu já ia procurar esse aluno novo que está entrando na nossa aula, certo? Então, o exercício número 2 fala justamente dessa resposta que nós acabamos de falar, que após a Segunda Guerra Mundial, inicia diretamente o chamado conflito Guerra Fria. Então, diz assim, exercício número 2, ok? Ao término da Segunda Guerra Mundial, uma nova potência toma lugar ao lado dos Estados Unidos, a União Soviética, que adota postulados socialistas. Este novo fato gera um conflito de amplas proporções que se convencionou chamar de Guerra Fria. A expressão Guerra Fria se fundamentava na seguinte premissa. Qual o elemento que fundamentava o nome chamado Guerra Fria? Então, vamos lá. Letra A. As duas potências emergidas, ou seja, as duas potências surgidas após a Segunda Guerra Mundial, ameaçavam constantemente o equilíbrio do mundo, devido às armas químicas e intimidavam, tá, com seu poderio bélico as demais nações. Não eram as armas químicas, eram chamadas armas nucleares. Portanto, joga fora essa afirmação. Letra B. As duas nações, ainda durante o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, realizaram testes atômicos, apresentando ao mundo o seu potencial bélico, intensificando suas demonstrações após o término do conflito. Não, a única potência que fez seus testes nucleares durante a Segunda Guerra Mundial foram
aliás, foram os Estados Unidos, porque lançou as duas bombas, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, como nós estudamos no capítulo da Segunda Guerra Mundial. Então, para findar, para terminar de vez a batalha da Segunda Guerra Mundial no Japão, tá? Com o Japão, aliás, os Estados Unidos lançam a bomba em Hiroshima e em Nagasaki. Então, não pode ser a letra B, tá? A União Soviética praticamente nunca fez um teste aberto nuclear de lançamento das suas bombas. Então, não intensificaram os testes a respeito das bombas nucleares. Então, joga fora a letra A, a letra B também. Letra C. Havia uma ameaça. Quem chamou? Quem falou? Bom, eu estou ouvindo demais. Havia uma ameaça de uma guerra nuclear devido ao poderio bélico das duas nações que evitavam se destruir, passando a se digladiar diplomaticamente e aumentar as suas áreas de influência. Isso foi justamente o que aconteceu, porque, por exemplo, Estados Unidos tentando barrar ideologicamente o poderio da União Soviética, concedia alianças, concedia empréstimos, concedia financiamentos a alguns países. E, do outro lado, também a União Soviética tomava as mesmas ações em relação à ampliação da sua área de influência. Então, pode ser que seja verdadeira, não joga fora a letra C, não. Letra D. Era necessário que cada uma aumentassem as suas áreas de influência e, para isso, propagavam frequentemente o mito da iminência de uma guerra nuclear que destruiria o mundo. Eles não propagaram nada disso, não lançaram nenhuma ideia a respeito disso, mas surgiu esse pensamento. Então, a única alternativa mais correta é a letra C. Marca aí, letra C de professor Coraçãozinho. Vamos fazer agora o exercício 3 e, na sequência, a gente faz o exercício 4 e a gente começa a seguir uma sequência adequada. Então, exercício número 3 da Universidade, da Academia de Santa Catarina. Esqueci o que é a CAF, perdão, mas é lá em Santa Catarina. Durante o período da Guerra Fria, as ideias do pan-africanismo e o pan-arabismo foram relevantes na afirmação dos diversos movimentos de libertação e de independência da África, do Oriente Médio e também da Ásia. O conteúdo que nós vimos ontem, a libertação da África, a libertação da Ásia. Nós falamos a respeito da África em particular, que alguns países eles obtiveram a sua autonomia dos restantes países antes da eclosão de uma guerra civil, como foi o caso do Congo. Angola, nós tivemos uma guerra civil. Na África do Sul, nós falamos que era um contexto particular, porque nós tínhamos a questão da segregação racial, tá? Para ver se estava ligado realmente ontem, eu vou pedir para o nosso colega João Davi, que acabou de sair do armário. João Davi, qual é o nome que se dá a esse processo de segregação racial na África do Sul? Ele está dormindo. João Davi, está por aí? Jesus amado, João Davi está dormindo, está falando que está na aula. Deixa eu perguntar então para Arthur Pereira. Você estava na aula ontem, Arthur. Arthur, qual é o nome que se dá à segregação racial do Estado sul-africano? E também está dormindo, olha só. Apartheid. Obrigado, meu querido. Parabéns para você. Eu poderia até te dar um pontinho a mais a respeito disso. Então, na Dá, África por favor. do Sul, é ruim, hein? Na África do Sul, nós temos essa relação, o apartheid, como alguns dizem,
tá? Estabelecimento da segregação racial entre brancos e negros, onde os negros seriam colocados em áreas exclusivas para não se misturarem com o restante da população. Nessas áreas, chamar-se-ia bantustões, tá ok? Então, nós temos essa relação. O pan-africanismo significa que a União Sul-Africana, ou, aliás, a União Africana, todos os povos da África começaram a lutar pelo seu processo de independência, como nós vimos a Guerra Civil que aconteceu na Argélia, como nós vimos também a Guerra Civil que aconteceu na Nigéria, devido à questão das etnias na região. E falamos também do processo de independência de Moçambique e também da Eritreia, ou vamos chamar de Etiópia. Então, toda a África começa o seu processo de libertação. E o caso particular, muito importante que eu falava para vocês, é da Índia, tá? O movimento de independência na Índia, tá? Quer dizer o seguinte, na Índia, o processo de independência originou-se através da ação do Mahatma Gandhi, tá? O grande líder líder moral, ético, religioso na Índia, que pressupôs necessariamente a desobediência passiva, ou seja, você não aceitar diretamente a dominação dos ingleses, principalmente na sua área. E, como consequência, nós temos a divisão da Índia, tá? Surge o estado do Sri Lanka, que é aquela pequena ilha que nós mostramos na projeção, o estado do Sri Lanka, antiga ilha de Ceilão, surge a Índia propriamente dito e o Paquistão. E a partir daí começam alguns problemas com limites de fronteira com o Nepal. Ou seja, temos um processo bem tardio de independência desses estados africanos e desses estados hindu. Então, voltemos ao exercício. Acerca desses movimentos de suas proposições e correlações, é correto afirmar, exceto, marca aí o exceto, porque a gente quer a alternativa errada. Vamos analisar. No Oriente Médio, o pan-arabismo teve no presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Por favor, ou Nasser, perdão. Isso é uma questão de nível chamado difícil, porque essa questão ela envolve o nome de alguns indivíduos. Então, Gamal Abdel Nasser, lá no Egito, comanda o processo de libertação dos países de política, de economia e de religião árabe. Uma de suas principais lideranças, Nasser defendia a união dos povos árabes contra a presença dos Estados Unidos e Israel, a presença dos Estados Unidos e Israel. Então, letra A é verdadeiro, joga fora, não pode ser a nossa resposta, nós estamos buscando a resposta incorreta, então, joga fora a letra A. Letra B, das potências europeias coloniais, França e Reino Unido apoiaram a agenda dos dois movimentos, já que viam os mesmos como forma de impedir a expansão dos interesses soviéticos na África e no Oriente Médio. Na verdade, não houve nenhuma relação entre França e Reino Unido nesses territórios, porque tanto França quanto Reino Unido queriam dominar o canal de Suez. E, a partir deste processo de libertação, a Inglaterra, por exemplo, deixa os territórios do Oriente Médio, mas passa a dominar o Estreito, o canal de Suez e também a chamada faixa de Gaza. Portanto, dominava a rota comercial do Mediterrâneo ao Mar Vermelho, do Mar Vermelho ao Oceano Índico, e dominava também as extrações de petróleo dentro da região, tanto do Egito quanto da chamada faixa de Gaza. Então, isso é um assunto de geopolítica que vocês devem debater com o seu professor de geografia. Portanto, a incorreta, por enquanto, a letra B. Letra C. O
pan-africanismo inspirou vários movimentos de libertação no continente africano. A intenção de criar uma identidade africana era instrumento ideológico de aproximação dos povos na luta contra as metrópoles. Então, está correto. E o pan-africanismo movimentou diversas nações para o seu processo de libertação. Então, joga fora a letra C. Letra D. Outro alvo do movimento pan-africanismo era o racista do regime sul-africano, que se perpetuou no poder através do apartheid por décadas. Então, está errado também, porque está certo. Então, joga fora a alternativa D, letra B, a nossa resposta correta. Conforme o nosso colega Arthur nos indicou, a resposta o apartheid foi um movimento de segregação racial de Estado, tá ok? O Estado sul-africano impôs esse processo de segregação que durou várias décadas e acabou sendo eliminado no final da década de 80. Mais um exercício para a gente poder ficar esperto, porque o nosso horário já está quase batendo. Então, diz assim, exercício número 4, por favor. Centro Federal de Tecnologia de Minas Gerais. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o final da década de 1960, portanto, nós temos a chamada Guerra Fria Clássica. O número de estados internacionalmente... Pois não. Qual que tinha ficado a última resposta mesmo? Número 3, resposta B. Tá. Beijo, professor Bonito. Só para conferir. Oi? Não, só para ter certeza de que era essa mesmo. Então, tá bom. Exercício número 4. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da década de 60, o número de estados internacionalmente reconhecidos na África quintuplicou. Nós falávamos que já em 1957 passaram para 29 estados independentes na África. E ainda eu mostrava um mapa com alguns países e a data, tá? E a data desse processo que nós chamamos de descolonização. Eu vou mostrar novamente para vocês. Nós falamos ontem a respeito disso. Deixa eu abrir aqui, tá? Vocês estão visualizando, certo? Então, a gente mostrava aqui. Todos estão visualizando a projeção? Não, Ronei. Não estão visualizando? Então, espera aí, deixa eu abrir novamente, vou fechar e vou abrir novamente a projeção. Agora sim vocês vão visualizar, certo? Visualizaram a projeção? Sim, professor. Agora dá para ver. Então, ótimo. Este mapa eu tenho que mostrar para vocês a respeito desse exercício. Mano, meu pai, é esse aqui, ótimo. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Não é esse. Deixa eu mostrar o mapinha. Dentro do processo, esse mapinha aqui, que nós falávamos ontem a respeito do processo de independência. Nós temos a Etiópia, nós falávamos do processo de independência da Eritreia, Moçambique, e todos esses países, a partir da década de 60, acontecem os primeiros processos de libertação ou de independência dos estados africanos. Então, a partir da década, nós temos alguns antes da década de 60, 56, 57. A partir da década de 60, nós temos um grande número de países que vão ser considerados independentes dentro da África. E a partir daqui, 1957 a 62, são 29 estados independentes dentro da estrutura do pensamento, dentro da estrutura da independência dos estados africanos, certo? Portanto, exercício número 4 continua assim. Na África, onde havia um país independente em 1939, agora eram cerca de 50. O mapa do globo transformou-se de modo impressionante nesse período. O fenômeno descrito
pode ser explicado pelo ou pela dependência cultural e social das regiões do terceiro mundo? Não. Tá? Não necessariamente. Países do terceiro mundo são aqueles países não alinhados com os Estados Unidos nem com a União Soviética, conforme nós falamos durante a aula. B, crescimento industrial e populacional dos dois continentes. Necessariamente não. Há um crescimento populacional, mas industrial não, certo? Letra C, desestabilização política e econômica dos países europeus. Aí nós podemos salientar uma certa resposta verdadeira, porque, por exemplo, a Inglaterra, a própria Alemanha, Itália, a própria França, tá ok? E outros países, como a Bélgica, passam a se estabelecer uma certa instabilidade política e econômica após a Segunda Guerra Mundial. E ainda nós temos a expansão do socialismo na Europa. Então, por isso, a gente fala que houve uma desestabilização política e econômica dos países europeus que permitiu, tá, a ascensão dos movimentos de independência. Nós falávamos do caso específico também de Angola, tá ok? Do caso específico de Angola, tá? Angola tornou-se independente. Cadê Angola? Angola está aqui no litoral. Tá? Angola torna-se um Estado independente em relação a Portugal, porque em 1974 nós temos o fim do regime fascista em Portugal, nós temos o fim do regime salazarista em Portugal. Então, marca como verdadeiro, como correto, a alternativa letra C. Tá ok? Desestabilização política e econômica dos países europeus. Letra D, intervencionismo militar e messiânico dos estadunidenses. Não, o messiânico tem uma ligação direta com um pressuposto religioso. Não, joga fora. A unificação religiosa e étnica dos povos nativos regionais não houve. Grava, por favor, essa informação. Não houve unificação étnica dos povos, tá? Tanto é que, após a independência de algumas nações, ocorreram as chamadas guerras étnicas, ou seja, uma etnia lutando contra a outra para exercer o poder dentro da estrutura africana. E até hoje nós temos as guerras civis que ocorrem dentro de alguns estados, tá, africanos, justamente guerras étnicas, onde uma estrutura como é que eu posso falar? Onde uma estrutura étnica, um grupo étnico luta contra outro indivíduo outro grupo étnico para manter-se no poder. Eu posso dar uma sugestão de filme, tá? Quem quiser, está passando no canal Universal, se não me engano, Universal, está passando um filme chamado assim, Lágrimas do Sol. Assista esse filme, muito bacana a respeito das guerras étnicas que ocorrem ainda hoje na África. Ou se você quiser algo mais emocionante, assista um filme chamado Rambo 4, mostra também, tá, é claro que tem uma ficção gigantesca, mas mostra também as guerras tribais que ocorrem dentro da África, as chamadas guerras de etnia. Nós conseguimos fazer alguns exercícios, certo? Eu deixo aqui o meu abraço para vocês, uma excelente quinta-feira para vocês e não se esqueçam que à tarde, às 14 horas, nós temos aula de introdução à filosofia. Agora, eu gostaria que vocês abrissem vossas webcams para confirmar as vossas presenças e vocês podem sair da nossa aula, certo? Por favor. Gabriel Salgueiro, bom dia. Maria Camargo, bom dia, Maria Ronei. Camargo. Olha só, Ronei, eu esqueci de marcar sua presença, tá? Ronei, Arthur, tá sem câmera? meu computador não tem câmera. Tá bom, Arthur, eu estou ouvindo sua voz. João Davi, está cada vez Obrigado. mais feio saindo do armário. Isabela, bom dia para você, maravilhosa. Rafaela Luft, Liara, bom dia. Lucas Chuk, bom dia. Nelson, tá dormindo aí, Nelson? Bom dia.
Bom dia. Lucas, bom Ô. dia. Sofia Soalheiro, bom dia para você. Uma ótima quinta-feira. Maria Fernanda, estou vendo só a metade do seu rosto, mas boa quinta-feira para você. Ana Beatriz, Bia, bom dia. Rebeca, tá escuro aí, Rebeca, mas tudo bem. Clóvis, bom dia, Clóvis. Boa quinta-feira para vocês, certo? Um abraço carinhoso para todos vocês e até a nossa aula no período vespertino, certo? O Gabriel Sorrilha, eu já falei. Ô, Teco, eu não tenho Beijo. câmera, não. Tchau, Tá? Ronei. Valeu, Beijo. Bruno, tudo bem. Tchau, Ronei. Maravilhoso, perfeito. Ronei. Tchau. Nossa, Não que se puxa saco, hein, sábado Clóvis? Pelo não amor de tem Deus. aulão, viu? Beijo. Valeu, Gabriel, tudo bem.